Aviso, página vazia. Introdução, leitura automática e o Espiritismo, a internet e a maior liberdade na divulgação da doutrina espírita. É um fato que muitos presidentes de emissoras de rádio ou televisão impõem sérias restrições à divulgação do espiritismo na empresa que dirigem, apesar da grande audiência dos programas genuinamente espíritas, temem perder o investimento e a audiência de muitos adeptos das religiões e fecham o espaço midiático aos espíritas. O progresso das novas tecnologias de informação oferecem um novo meio para a divulgação da doutrina espírita, a internet, apesar da insatisfação de pessoas que tentam impor à humanidade o nada como uma solução consoladora e progressista. É uma prova mais de que quando um princípio é verdadeiro, todo o esforço em ocultar uma lei natural é inútil, e que cedo ou tarde aquilo que tanto foi combatido acaba derrubando por terra os preconceitos e os interesses mesquinhos. Por que a leitura automática de obras espíritas? Aqui apresentamos a leitura automática de uma obra espírita com o intuito de contribuir para o esclarecimento e a pesquisa daqueles que desejam pesquisar sobre as 3 perguntas mais importantes para o homem. 1. De onde eu vim? 2. O que sou? 3. O que serei após o fenômeno morte? Esta leitura automática tem como intuito também servir de material de pesquisa para aqueles que, espiando e provando, sentem a cada momento a visão no mundo material diminuir, mas através do espiritismo se esclarecerão que o estado atual é passageiro e terá um fim cedo ou mais tarde de acordo com a forma que vivem a vida, que não se acaba. A leitura automática, suas qualidades e deficiências. A leitura automática permite escutar longos textos, contribuindo para a compreensão do conteúdo, uma formatação especial do texto para se adequar às características da informática. Mesmo assim, os programas de computador têm limites que não permitem a pronúncia adequada de certas palavras, além de aportuguesar palavras estrangeiras que permanecem com a pronúncia estrangeira já consagrada no cotidiano do brasileiro. Neste trabalho, esta dificuldade pode ser superada adquirindo a obra entrando em contato com o Instituto de Cultura Espírita Carlos Bernardo Loureiro, www.instituto.com.br, ou o Telma Teatro Espírita Leopoldo Machado, www.telma.org.br, e até mesmo contando com a ajuda de pessoas esclarecidas e com o intuito de esclarecer podem ajudar no entendimento do verdadeiro sentido da obra, além do uso constante de leituras deste tipo dar condição de deduzir os termos que as limitações da tecnologia atual não podem superar. Os membros do ICMB desejam a todos um bom aproveitamento da obra que lhes é oferecida. Membros do ICMB. A Bíblia e seus absurdos em busca da verdade. Telma Editora Carlos Bernardo Loureiro. Obra transformada em leitura automática, Loureiro, Carlos Bernardo. A Bíblia e seus absurdos, em busca da verdade. Bahia, Telma Editora. A crítica histórica fixou que a Bíblia não é essencialmente diferente dos textos sagrados encontráveis em todas as outras religiões. Félix Inchalai. 11. Opinião do filósofo Leon Denis sobre o Deus da Bíblia. Deus é apresentado na Bíblia sob aspectos múltiplos e contraditórios. Dizem-no melhor dos pais e fazem-no desapiedado para com os filhos culpados. Atribuem-lhe a onipotência, a infinita bondade, a soberana justiça, e rebaixam-no até ao nível das paixões humanas, mostrando-o terrível, parcial, implacável. Fazem-no criador de tudo o que existe, dão-lhe a presciência, e, depois, apresentam-no como arrependido da sua obra. Não se pode considerar a Bíblia como a palavra de Deus nem uma revelação sobrenatural. Prefácio. Apresento ao leitor mais um livro da minha lavra. Trata-se de um trabalho que versa sobre os livros atribuídos a Moisés e o que se pensa ter sido escrito por Josué. É o que os autores denominam de Exateuco, reconhecendo-se, pois, o Pentateuco e esse livro uma unidade, vide, Pentateuco Exateuco, de S. Mowinckel, Berlim, 1964. Ao longo da análise que fiz, de versículo a versículo, houve momentos em que pensei em desistir, diante dos quadros terríveis que se sucediam ante os meus olhos. Vi, estarrecido, entre outros absurdos, 3.000 israelitas serem massacrados porque preferiram um bezerro de ouro, aquele Deus autoritário e impiedoso.
Os gritos de clemência dos apóstatas ecoaram, lugubremente, pelas planícies, ao pé do monte Sinaí. Deus, implacável, iracundo, exigia vingança. O sangue jorrou sobre a terra, como se não fosse estancar jamais. E tantas outras carnificinas presenciei, horrorizado. Que Deus é esse? Por que tanta ânsia sanguinária? Era sempre insatisfeito, queria sangue, e mais sangue, que jorrava, abundante, dos pescoços de crianças, de idosos degolados e de animais. Nada demovia Deus de seus instintos assassinos. Era implacável a sua ira, tanto quanto para com os seus filhos, quando traíam, como para as populações vencidas nas guerras que promovia. A sua ordem era, sempre, passar a fio de espada tudo, que vivesse na cidade conquistada. Até os animais não escapavam. Afinal de contas, eles também têm sangue. Entrego, com tristeza, esta obra ao público. E a primeira vez que, ao concluir um livro, me sinto deprimido, acabrunhado. Perdoe-me, caro leitor, por fazê-lo compartilhar do meu mais profundo desgosto em assistir, absolutamente impotente, ao que os homens fizeram de Deus, transformando-o à sua imagem e semelhança. Esse Deus algoz deveria ter ficado no passado histórico dos hebreus. Ali, de qualquer sorte, ele hei de com desenvoltura, entre um povo extraordinariamente belicoso, pleno de ambições, que não vacila em fazer prevalecer os seus avassaladores objetivos. Não se pense que sou um blasfemo, que nutro ojeriza ao conteúdo do Velho Testamento, em absoluto. É que não posso aceitar um Deus que promove, como Senhor dos Exércitos, crimes hediondos, levando o povo eleito à prática de terríveis atitudes perante o seu próximo. Nos estandartes das tropas israelitas deveria ter inscrita, em letras indeléveis, vistosas, rubras, olho por olho, dente por dente. Esses estandartes, quando apareciam ao longe, os desafetos de Israel tremiam nas bases. Sabiam que, se perdessem a batalha, e normalmente perdiam, seriam humilhados, teriam suas mulheres estupradas e violentadas, crianças e idosos trucidados. A cidade conquistada seria, por ordem de Deus, transformada em cinzas. Mas, caro leitor, fiquemos, por enquanto, por aqui. Caso pretenda, após este sombrio preâmbulo, penetrar as páginas desta obra, recomendo que as perlustre aos poucos, evitando o exacerbamento das emoções e da angústia. Tristemente, Carlos Bernardo Loureiro. Capítulo I. O primeiro livro de Moisés, Gênesis, Dilúvios, para expressar a convicção de que o céu, a terra, o homem etc., devem a Deus sua existência. O Antigo Testamento utiliza-se de muitos termos que designam a atividade produtiva do homem. Deus funda, Yansad, consolida, Knem, constrói, Bana, modela, Yansar, gera, Lid, produz, Azan, o mundo. Entretanto, a ideia de que o mundo e o homem são obras de um Deus Criador era muito difundida no Oriente Antigo. Na teologia de Mênfis é o Deus Ptah quem, pelo seu coração e sua língua, chama à existência os deuses e as forças vitais. O homem é considerado obra do Deus carneiro, Knum, que o modelou num torno de oleiro. Nas cosmogonias egípcias, um Deus criador tem que vencer as forças do caos para formar o cosmos. Enquanto isso, as inscrições de Karatepe-Leftis Magna, o Deus El, do panteão cananeu, traz como epíteto, QNRS, Criador da Terra. Era denominado como Criador, o Pai. A modelagem do homem e dos animais, vide Gênesis, lembra o modo de trabalhar do Deus egípcio Num, anteriormente citado. Especial atenção é dada à criação de mulher construída, Bana, por Deus da costela de Adão. O termo Bana é, ainda, um epíteto do Deus El na sua qualidade de Pai da humanidade, o construtor dos construídos ou Criador das criaturas. Chega-se à conclusão factível de que a criação segundo o livro Gênesis se confunde com as cosmogonias dos povos vizinhos, sendo, então, aproveitada a noção que se tinha, à época, da criação. Admite-se, até, que o dia do descanso divino, que se expressa no Gênesis 2, 2 e 3, teria sido plagiado de outros mitos de criação, nos quais o Criador, depois de sua obra, se retira, vai descansar.
A verdade é que Moisés adotou, para a formulação do processo de criação, teorias e fantasias que circulavam no seu tempo a respeito da origem do cosmos. Para maiores esclarecimentos, consulte-se o Dicionário Enciclopédico da Bíblia, editora Vozes. A violência e a insensatez imperam no Antigo Testamento, a começar pelo assassinato de Abel, pelo seu irmão Caim, Gênesis 4:8. Depois do crime, Caim recebeu de Deus uma espécie de salvo-conduto, atendendo à súplica do assassino que temia ser morto, por quem, não se sabe, Gênesis 4:14-15. Quem sabe pelo pai ou pela mãe. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, na terra Nod, da banda do oriente do Éden, Gênesis 4:17. De onde saiu essa mulher? Teria sido a própria Eva. O Antigo Testamento tem início com um crime hediondo e um incesto, que nem mesmo a psicanálise pode explicar. Adiante, Lameque, descendente de Caim, tomou para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. De onde saíram essas mulheres? Era permitida, àquela recuada época, a um homem tomar para si duas mulheres? Que critérios eram adotados para tanto? E disse Lameque às suas mulheres: escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Gênesis 4:23. Matava-se, então, sob a vista de Deus, por qualquer fútil motivo. Mas, quem eram esse varão e esse mancebo? É incrível, a propósito, a obscuridade da maioria dos ditados bíblicos. Ainda em Gênesis 4:26, e a Sete, filho de Adão e Eva, também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Quem teria sido a mãe de Enos? De onde ela saiu? Pais, mães, filhos, netos, bisnetos e que aparecem no texto do Gênesis, ninguém sabe de onde nem como, criando, assim, não somente confusão, mas natural descrédito quanto à autenticidade dos relatos. Ou esses fatos aconteceram, mas não foram, devida e lucidamente, contados, ou jamais existiram. Moisés os teria, então, inventado. Continuando a registrar os absurdos bíblicos, vejamos em Gênesis 6:4 havia, naqueles dias, gigantes na terra. Que gigantes eram esses? De onde saíram? Quem os gerou? Deus? Ou eram geração espontânea? Ou jamais existiram? Adiante, Gênesis 6:6, lê-se: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Deus, ao se arrepender de haver feito o homem, confessa que errou. Quer dizer que Deus, não é infalível, erra. Além de tudo, será que Deus não era, àquele tempo, onisciente? E pesou-lhe o coração. Coração? E, porque arrependido, Deus expressa a sua extrema e tresloucada violência, Gênesis 6:7, e disse o Senhor: destruirei, de sobre a terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. É impressionante. Eu não entendo, diante desses absurdos divinos, porque tanto se diz que as escrituras são sagradas, intocáveis etc. Deus, além de pretender destruir o homem, fruto de seu próprio erro, também destruiria o animal, o réptil e as aves do céu, Gênesis 7:22, que ele também criou, e que antes ele abençoou. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, Gênesis 6:11. E afirma ele a Noé que erradicaria a violência através da violência, Gênesis 6:13. E, daí, surge a lenda do dilúvio. Lenda que eu contava aos meus filhos na hora de dormir. Eles adoravam. Só não contava que expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo o homem, Gênesis 7:21. Que iriam pensar as crianças desse Deus? E em seguida, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. O Deus bíblico cria e destrói. Não foi ele que fez o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Se o homem, raciocinemos, foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque o homem cometeu, e comete, tantas maldades. Ou o homem não foi bem feito, ou o homem, sendo imagem e semelhança de Deus, estava manifestando a violência, que demonstra seu Criador.
E observem, para complicar, que viu Deus tudo, quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Esta afirmativa se encontra em Gênesis 1:31, antes, portanto, da disposição divina de destruir o que criou. Confirma-se a ideia de que Deus errou, ou se enganou. Dos dois um aos dois. Circuncisão. Em Gênesis 17:10, Deus, pactuando com Abraão, diz-lhe: todo macho será circuncidado. Não explica por que razão. Nota do autor: a circuncisão é um rito muito antigo, anterior à Idade do Bronze, pois os hebreus, para realizá-lo, serviam-se de facas de pedra. Esta prática proveio do Egito para os hebreus e que estes adotaram, por respeito humano, para escapar ao desprezo dos egípcios. Tornou-se, então, o sinal de aliança entre Deus e seu povo. Deus admite, assim, a circuncisão, copiando os egípcios, vide, Gênesis 17:11. Fim da nota do autor. E ordena ao provecto Abraão, 17:11, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do pacto entre mim e vós. Que importância moral ou espiritual tem a circuncisão? E você, leitor, já imaginou o pobre do Abraão, em idade avançada, seccionando o prepúcio? Eis, de volta, o Deus violento e insensato, e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrando o meu concerto, pacto. Que coisa de doido, meu verdadeiro Deus! A destruição de Sodoma e Gomorra é um caso de incesto. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:24. Apenas Ló e suas duas filhas, por disposição de Deus, escaparam, indo viver em uma caverna. Então, a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre em nós, ato sexual, segundo o costume de toda a terra, Gênesis 19:31. E deram vinho ao pai, embebedando-o. Naquela noite a primogênita deitou-se com seu pai, Gênesis 19:33. No dia seguinte, ambas procederam à operação, deitando-se, então, com o pai, a menor, Gênesis 19:36. Será que no dia seguinte Ló ainda estava bêbado ou o embriagaram outra vez? Na primeira hipótese, ele praticou o ato sexual lúcido, na segunda hipótese, ele se deixou embriagar esperando, prazerosamente, o que ia acontecer. A primogênita teve um filho a que deu o nome de Moabe, pai dos Moabitas. E a menor também teve um filho Ben-Ammi, pai dos filhos de Amon. Não foi sem razão que Dr. Tom Werner, teólogo norte-americano, autor do livro Sexo na Bíblia, afirmou: afinal de contas, a Bíblia é um livro muito sensual. Essa opinião do capelão de Skidmore College se baseia nos vários lances de marcante sexualidade, identificados na Bíblia, desde o lendário episódio envolvendo Adão e Eva. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu que tentou Deus Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Gênesis 22:2. Abraão levantou-se pela manhã, bem cedo, preparou o seu jumento, convocou 2 dos seus servos Isaque, seu filho. Cortou lenha para o holocausto, e foi ao lugar que Deus lhe indicara. No caminho, o jovem filho de Sara, meia-irmã de Moisés, que o concebeu por obra e graça de Deus, tornando-se uma velha fértil, perguntou, intrigado, ao pai: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? 22:7. Abraão respondeu-lhe: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. No local indicado por Deus, Abraão edificou um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, deitando-o sobre o altar em cima da lenha. Gênesis 22:9. O velho patriarca pegou o cutelo para matar seu filho, porque exigia Deus. No momento em que ia cumprir a sentença de morte, o anjo do Senhor lhe bradou: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque sei que teme a Deus e não lhe negaste o filho, o teu único. Gênesis 22:10, 11 e 12. Abraão suspendeu o ato nefando que ia cometer, oferecendo a Deus, em sacrifício, um pobre carneiro que andava naquelas bandas da terra de Moira.
que Deus é esse que exige sacrifícios humanos? Se não fosse um bom espírito que tivera pena de Isaque, este teria sido brutalmente assassinado pelo próprio pai, cumprindo determinação divina. Isto é puro fanatismo, que chegou às raias da demência. O anjo do Senhor, que Senhor, era nada mais que um espírito que tivera pena de Isaque, livrando do pai completamente obsidiado por terrível e desequilibrado ser espiritual, fazendo-se passar por Deus. Teria sido este farsante ser espiritual, o Deus de Abraão e de toda a sua descendência? Após a morte de sua esposa Sara, em Kiriat Arba, Abraão, com mais de 1 século e meio de idade, amancebou-se com outra mulher de nome Setura, além das concubinas, que velho, gerando vários filhos, que ficaram descontentes com o pai porque este deu tudo, que tinha Isaque. Abraão morreu com 175 anos. Qual teria sido o segredo de tanta vitalidade sexual do velho Abraão? Capítulo e o segundo livro de Moisés. Êxodo. As pragas, nauseabundas, de Deus. Pragas em Êxodo. Deus investe contra o faraó que não queria deixar o povo eleito sair do Egito. Disse, então, a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as tuas correntes, sobre os teus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das tuas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Ex. 7:19. Moisés e Arão, obedecendo às ordens do Senhor, fendeu as águas que estavam no rio, e todas as suas águas se tornaram sangue. Ex. 7:20. Os peixes, naturalmente, coitados, morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue, morte, por toda a terra do Egito. Ex. 7:21. O faraó, sob a guarda dos magos do Egito, que demonstraram ter tanta força quanto Deus, ficou irredutível. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Eis aí o Deus sanguinário, que sacrifica todo um povo em suposto benefício dos seus eleitos. E, além do povo, os inocentes peixinhos, que nada tinham a ver com os homens. É duro, caro leitor, considerar Deus como um ser deslocado, mas não estou aqui tratando do Deus amor, revelado por Jesus. Esse Deus de Abraão só existiu, em verdade, para o povo hebreu. Apenas para ele. Javé, tendo mostrado a Israel sua poderosa proteção pela libertação do Egito, adota os hebreus como propriedade particular, obrigando-os a seguir cegamente os seus mandamentos. Exemplo 19, 3 e 6. Depois da praga do sangue, Deus, desta vez, inventou um método ainda mais, terrivelmente, eficaz, a praga das rãs. Estas cobriram as águas do Egito, vindas do rio. Foi um Deus nos acuda, só que ele não podia acudir porque estava ocupado com suas maldades. Resolveram Deus, Moisés e Arão, numa assembleia sinistra, eliminar as rãs. Porquanto o faraó, sempre acolitado pelos poderosos magos, não cedia 1 milímetro na sua decisão de não permitir o êxodo dos hebreus. As rãs foram juntadas aos montões, e a terra cheirou mal. Ex. 8:14. Ainda assim, o faraó não arredou o pé de sua decisão. Deus, então, arquitetou outra praga dos piolhos. Que imaginação fértil e alucinada de Deus! Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende sua vara, a negra vara mágica, e fere o pó da terra do Egito. Ex. 8:16. Arão cumpriu a ordem de Deus e, com sua vara mágica, feriu o pó da terra. Havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Então disseram os magos ao faraó, isto é o dedo de Deus. Ex. 8:19. Se o dedo é capaz de criar piolhos do pó, avalie, caro e estarrecido leitor, o que poderia criar Deus se usasse a sua mão. Ia ser uma carnificina, uma hecatombe. Mas, vamos adiante com as diatribes e perversidades de Deus, querendo forçar o faraó a deixar que o povo eleito partisse das terras do Egito. Depois das rãs, dos piolhos, vem a praga das moscas. A que ponto chegou Deus, meu Deus? Deus recomenda a Moisés que fosse à presença do faraó e, solenemente, o advertisse, se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. Ex. 8:20 e 21.
Como o faraó permanecesse inamovível em sua decisão, mesmo diante daquelas pragas nojentas e ridículas promovidas por Deus, vieram grandes enxames de moscas à casa do faraó, e às casas de seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. Ex 8:24. Entretanto, Deus poupou o seu povo, que habitava a terra de Gozém, no Egito. Que ele queria livrar, a qualquer custo, das amarras da servidão, utilizando-se de métodos para lá de estranhos. Dir-se-ia que Deus perdera o juízo, afrontando os egípcios que deveriam ser, também, seus filhos, ou eram geração espontânea, com aberrantes e nauseabundas pragas. Apesar da praga das moscas, o faraó não cedeu. Aí, Deus não se conteve em sua ira. Imaginou, diabolicamente, desta vez, descer sua mão, resolveu usar a mão e não o dedo, sobre os pobres e indefesos animais, cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas. E todos eles foram dizimados, sem dó nem piedade. Os animais dos israelitas, é claro, nada sofreram. Ex 9, 3, 4, 5, 6. Diante da chacina dos animais, chacina divina, o faraó não se abalou. Frente à indiferença do monarca egípcio, Deus já não sabia mais para quem apelar. De repente, atravessou a sua mente doentia, fazer descer sobre o povo do Egito uma outra praga das úlceras, misericórdia. Por determinação divina, Moisés e Arão tomaram cinza do forno, e puseram-se diante do faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e animais. Ex 9, 8, 9, 10, 11. Novas ameaças de Deus, cansado de tantas infrutíferas tentativas para demover o faraó de sua disposição de não permitir o êxodo do povo hebreu, revelou a Moisés e Arão: eis que amanhã farei chover saraiva, granizo, pedra, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Ex 9:18. Em seguida, Deus mandou que Moisés estendesse a sua mão para o céu, e tudo estremeceu, trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Ex 9:22 e 23. Foi como que um furacão passasse pela terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais, toda a erva, e árvores foram sumariamente destruídos. Somente a terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não foi destruída pelos granizos. Ex 9:25 e 26. Ainda assim, o faraó não consentiu o êxodo dos filhos de Israel. Aí, Deus apelou para os gafanhotos. Como sempre, Moisés estendeu sua vara, sobre a terra do Egito, e vieram os gafanhotos. Os ortópteros arrasaram com as plantações dos egípcios, ou, pelo menos, o que sobrou da saraiva. XL 0, 12, 13, 14 e seguintes. Antes dessa praga, nunca houve nada igual, nas paragens já arrasadas pelas pragas do Senhor. O faraó não cedeu. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Ex 10 e 21. As trevas, pois, desceram sobre as terras do Egito, trevas espessas, por 3 dias. Ninguém via ninguém, a não ser, como sempre, os filhos de Israel que tinham luz em suas habitações. Ex 10 e 22 e 23. Mais uma vez, o faraó não permitiu o êxodo dos filhos de Israel. Deus, então, fez descer sobre o já destruído Egito, a última praga, a morte de todos os primogênitos. Disse o Senhor a Moisés, com aquela imaginação fértil que ele se deu: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Ex 11, 5. E disse mais o Senhor a Moisés: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Exemplo 11, 6. E não havia casa em que não houvesse um morto. Ex 12 e 30. Em apenas poucas páginas, já perdi a conta de tantas mortes, perpetradas por Deus. Mortes terríveis. Será que esse Deus julgava, insensatamente, que a morte é um castigo? E desconhecia que o ser espiritual lhe sobrevive, porque é eterno?
Esse Deus que cria e mata, menos os israelitas, é um Deus impiedoso e discriminador, que bem poderia competir com os grandes genocidas da história da sofrida humanidade. E ainda achava que praticava maravilhas, ex 11:9, ao trucidar as populações indefesas em que sempre incluía os pobres inocentes animais. Finalmente, o faraó deixou que Moisés e Arão levassem o povo de Israel das terras do Egito após 430 anos de cativeiro, ex 12:30 e 40. E o Senhor ia adiante dos fugitivos israelitas, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, ex 13:21. Adiante, porém, e maquiavelicamente, disse o Senhor a Moisés: eu endurecerei o coração do faraó, para que os persiga, ex 14:4. E assim o fez. O faraó, realmente, endureceu seu coração e se arrependeu de ter permitido a saída dos israelitas. Enviou, então, seus exércitos para eliminar os fugitivos. Supondo ser verdadeiro episódio, porque Deus proferiu e perpetrou tamanho absurdo? Ele, afinal de contas, estava contra ou a favor dos israelitas? Ou ele queria ter um motivo para, com o seu poder, trucidar, de uma vez por todas, os egípcios? Tanto o que, lenda ou não, ao passarem os israelitas pelo mar fendido pela vara mágica de Moisés, matando os egípcios, ele se fechou. Disse o Senhor, a propósito a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalos, ex 14:26. Nem ainda um deles ficou, ex 14:28. Desse modo milagroso, Deus livrou o povo de Israel do jugo dos egípcios. As técnicas de que se utilizou foram, realmente, delirantes, especialmente a carnificina que promoveu, através das poderosas varas mágicas de Moisés e de Arão. Ainda em Êxodo 12, insere-se a instituição da primeira Páscoa. Sinceramente, não entendi o significado dessa Páscoa. Aliás, Deus não explica o seu porquê. Ele apenas disse a Moisés e Arão que a cerimônia pascal, que é, em verdade, o sacrifício de um cordeiro, seria celebrada no 14º dia do primeiro dos meses do ano, ex 12:6. O cordeiro devia ser comido assado, com pães asmos, sem fermento, e ervas amargosas. Este foi, por sinal, o cardápio da chamada Última Ceia de Jesus. De um momento para o outro, Deus interrompe as suas prescrições culinárias e anuncia que passaria pelas terras do Egito e feriria todo primogênito. Lembra-se, leitor, da tal praga, desde os homens até os animais, ex 12:12. Foi desse genocídio que nasceu a Páscoa. Se esses episódios fizessem parte de algum escrito de autoria de um louco, seria compreensível. E a violência continua. Mais tarde, Amaleque peleja com os israelitas, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, ex 17:8 e 9. Moisés, diante da ameaça beligerante de Amaleque, manda-lhe ao encontro Josué à frente de um exército, avisando que, no dia do combate, ele estaria sobre um monte, outeiro, com aquela terrível e mandraquiana vara nas mãos. Quando começou a batalha, Moisés levantava tal vara, e Israel tinha vantagem sobre os inimigos, mas, ao abaixar a vara, os inimigos adquiriam, imediatamente, supremacia. Assim aconteceu ao levantar a vara, Israel ganhava, e ao baixar a vara, porque Moisés não tinha forças para deixá-la permanentemente erecta, os seguidores de Amaleque eram vitoriosos. E ficou nessa pendenga, desce vara e sobe vara, até que Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de uma banda, e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes e a vara suspensa até que o sol se pôs, ex 17:8 a 12. O resultado foi que Amaleque e o seu povo foram passados a fio de espada, degolados, graças a Deus, ex 17:13 a 14. Finalmente, Deus jurou que haveria permanente guerra contra os descendentes de Amaleque, agindo como nós agimos quando rogamos pragas aos nossos desafetos. É o Deus humanizado, expressando ódio, rancor, ressentimentos. Mas, vamos adiante, jornadeando pelos caminhos do absurdo e da insensatez. Certa feita, o midianita Jetro ou Jeter, sacerdote de Mídia, sogro de Moisés, porque este
se casara com sua filha Séfora, sabedor dos feitos de Deus contra os egípcios, resolveu visitar o genro. Alegre pelo que Deus fez em benefício do povo de Israel, esmagando os egípcios, promoveu holocausto e sacrifícios para Deus. Ex 18. 1 a 13. Em seguida, destaca-se uma história bastante singular. Moisés fala com Deus no Monte Sinaí. Deus mantém, aí, um diálogo com Moisés. E ele disse ao legislador hebreu: Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo. Ex 19, 9. E Deus garantiu a Moisés que, ao terceiro dia do encontro entre ambos, desceria diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinaí, solicitando a Moisés que marcasse limites ao povo ao redor do monte. Todo aquele que tocar no monte, ameaçou o Senhor, certamente morrerá. Ex 19:12, e prosseguiu: nenhuma mão tocará nele, no monte, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja homem ou animal. Deus sempre incluía os pobres e inofensivos animais na manifestação de sua ira. Não viverá, soando a buzina longamente. Então, subirão ao monte. Ex 19:13. Os varões não podiam manter relações sexuais com mulher, até o momento de sua descida ao monte. E ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Ex 19:15-16. Todo o monte Sinaí fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinaí, sobre o cume do monte, chamou Moisés, e Moisés subiu. Ex 19, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais uma vez Deus advertiu que o povo não devia se aproximar do monte, a fim de muitos deles não perecerem. Dúvida sobre onde ficava o Sinaí. Se os israelitas lá estiveram, indaga-se. Em princípio, estiveram os israelitas, após fugir do Egito, no monte Sinaí. O nome Sinaí é derivado do hebreu, sarça. Pode também ser um adjetivo, referindo-se ao culto ao Deus Sim, Deus lunar, naquele lugar. A tradição coloca o Sinaí na península do Sinaí, mas uns optam pelo Jebel Subão, outros pelo Jebel Musa, dois cumes da serra no sudoeste da península. Não é possível, porém, verificar essa tradição na base de dados bíblicos, ainda mais porque devemos contar com a possibilidade de os israelitas, no seu êxodo, não se terem dirigido para o sul, a península, mas para o oriente, Cades. Há, ainda, os argumentos dos estudiosos da Bíblia que querem colocar o Sinaí ao leste do Golfo de Acaba. Maiores esclarecimentos, vídeo dicionário enciclopédico da Bíblia editora Vozes. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são atribuídos a Deus, supostamente enunciados por Moisés. Ei-los, eu sou Javé, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ex 20. Nota do autor: Javé era dominado pela ideia fixa de que seria traído pelo seu povo. E assim aconteceu várias vezes. Em tais situações a ira de Javé era terrível, eliminando, sem piedade, todos os que o renegaram para adorar outros deuses. Fim da nota do autor: não criarás ídolos, nem imagens de coisas que estão no alto dos céus ou aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prosternarás diante deles e não os adorarás, porque eu, Javé, teu Deus, sou um Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até as terceira e quarta gerações, e que usa de misericórdia, até 1000 gerações, com aqueles que me amam e que observam meus mandamentos. Javé queria exclusividade, ou o adoravam ou eram eliminados. Não tomarás o nome de Javé, teu Deus, em vão, porque Javé não deixa sem punição aquele que tomar em vão o nome de Deus. Observa o dia de sábado para santificar os dias e farás neles todo o teu trabalho, mas o sétimo é um dia de repouso consagrado a Javé, teu Deus. Nele não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua serviçal, nem teu boi, nem teu asno.
nem qualquer de teus animais, nem o peregrino que está dentro de tuas portas, porque, em 6 dias, Javé fez os céus, a terra, o mar e tudo, quanto nele existe e repousou no 7º dia, certamente exausto, coitado. Eis porque Javé abençoou e santificou o sábado, que naturalmente já existia quando Javé criou os céus, a terra, o mar e que não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, nem teu escravo, nem tua serviçal, nem teu boi, nem teu burro, nem nada que te pertença. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo. Parece que Javé apenas catalogou os naturais defeitos do homem, no exercício de suas inferioridades. E nada mais. Afirma o historiador Feice Inshallah que é impossível que Moisés seja o autor do Decálogo. Nem tampouco Deus, pois, ao contrário do que realmente acontecia, supõe um povo que possui bois, que trabalha nos campos, vive em casas com portas, situadas em cidades fechadas por muros, ou seja, um povo sedentário vivendo da agricultura. O Decálogo, enfim, contém ideias e locuções que pertencem ao modo de falar e de pensar do Deuteronômio ou então do Código Sacerdotal. O Decálogo foi inserido, posteriormente, no Antigo Testamento. Ele só aparece na literatura israelita pelo século VII. Ora, se considerar seu conteúdo, verifica-se que ele reflete, precisamente, as ideias e as instituições da época. E a lei de causa e efeito, que rege, na verdade, todas as ações humanas neste plano e no além. Será que Deus desconhecia essa inteligentíssima lei? Ela é abrangente, profunda, pedagógica, e se operacionaliza a partir do momento em que o homem exerce o seu livre arbítrio no contexto social. Qualquer ato praticado, justo ou injusto, gera consequências que o indivíduo tem que, responsavelmente, assumir. Não foi sem razão que Jesus sentenciou, sabiamente, a cada um segundo as suas obras. E a violência continua em Êxodo 21, 24, 25, Deus prescreveu o olho por olho, dente por dente, mão por irmão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Esse é o Deus venerado por milhões de pessoas em várias partes do planeta, ele jamais receberia o Prêmio Nobel da Paz. Eu não compreendo que tal divindade possa existir, a não ser na mente delirante de Moisés. Ainda bem que Jesus, percebendo que a sentença acima era, e é, um absurdo, reforma inteiramente quando diz, em Mateus 5:38 e seguintes: Ouviste que foi dito, o Deus de Moisés disse, olho por olho, e dente por dente. Eu porém vos digo que não resistais ao mal. E, adiante, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. E, em Lucas 6:27, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e sereis filhos do Altíssimo, porque é benigno até para com os ingratos e maus. 6:35. Deus, então, surge nos evangelhos completamente diferente daquele Deus mosaico. Este é impiedoso e cruel, institui o torpe primado do ódio por ódio. Ele incentiva o homem à vingança, à luta fratricida. O Deus de Jesus é inteligente, recomenda que amemos aos nossos inimigos e oremos por eles. Assim, não se legitima o ódio, porque este é vencido pelo amor e pela oração. E ainda dizem que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, não é, certamente. É a palavra de Moisés, que, inteligentemente, inventou um Deus que foi útil aos seus propósitos de apaziguar os ânimos de seus contemporâneos, daqueles indivíduos que, de certa forma, usufruíam de alguma segurança no âmbito da sociedade egípcia e que, de repente, se viram errando, sem destino certo, famintos, desesperados, pelos desertos e montanhas inóspitos. Deus pede ofertas para o tabernáculo. Deus, falando a Moisés, até agora eu não sei como ele falava a Moisés, pede que os filhos de Israel lhe tragam ofertas. E estipula as ofertas: ouro, prata e cobre, peles de carneiro, linho fino, madeira de cetim, etc. Ex 25, 2 e seguintes. Com estes e outros petrechos, dever-se-ia construir um santuário, a fim de ele, Deus, habitar nele. E essa falsa divindade mostra como se deve construir o tabernáculo, lugar onde se guardariam a arca e as tábuas da lei. Também ordena que se faça uma arca de madeira de cetim.
O seu comprimento, orienta, será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. A arca devia ser coberta de ouro puro, por dentro e por fora, fazendo-se sobre ela uma coroa de ouro. Seriam fundidas 4 argolas de ouro, que seriam postas nos 4 cantos da arca. Essas argolas seriam atravessadas por varas cobertas de ouro, usadas para transportar a riquíssima e reluzente arca. Ouro. 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 Nota do autor: côvado, unidade de comprimento usado à época de Moisés, baseada na distância que separa o cotovelo da extremidade do dedo médio. 0,64968 metros. Fim da nota do autor. Além da arca, deveria ser construído um propiciatório, tampa que deveria cobrir a arca, bem como 2 querubins de ouro. Deus adorava o ouro, que seriam postos nas 2 extremidades do propiciatório. Este seria posto sobre a arca. E outros petrechos de ouro puro foram feitos sob as ordens de Deus, incluindo um candelabro de 7 braços. Dever-se-iam confeccionar cortinas de linho fino, azul e púrpura, destinadas ao tabernáculo. Enfim, foram construídos, além dos artefatos já citados, vários outros petrechos, como o véu do tabernáculo e o altar dos sacrifícios. E Deus nomeou sacerdotes Arão e seus filhos, para administrarem os ofícios sacerdotais. Nota do autor: candelabro de 7 braços, hebreu, cujas lâmpadas deviam queimar, incessantemente, diante de Javé, no santuário, Êxodo 27, 20, Levítico 24,3. Fim da nota do autor. Depois de explicar como se deveriam realizar as cerimônias de consagração, Deus ordenou que fossem trazidos um novilho e 2 carneiros para o sacrifício. E que sacrifício? Disse Deus a Arão e a seus filhos: degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois, tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo, o dedo de Arão, sobre as pontas do altar. Todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Ou esse Deus era um espírito brincalhão, zombeteiro, ou era o próprio Moisés que impunha àquele povo ignorante tais e aberrantes práticas? Será que Deus, o verdadeiro Deus, iria mandar construir um lugar, arca, tampa de arca, querubins e que para ali ser adorado pelos israelitas, mediante estúpidos sacrifícios? Que você, leitor, tire suas conclusões sobre esses inusitados episódios. Em seguida, vem aquela história do sábado. Guardareis o sábado, disse Deus a Moisés, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Ex 31, 14. 6 dias se fará obra, porém, o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e, ao 7º, descansou, e restaurou-se. Ex 31, 12 a 18. Mais tarde, com o advento de Jesus, este, com suas atitudes irreverentes, investe contra esse preceito de Deus, que manda guardar o sábado, sob pena de o infrator ser condenado à morte. E disse sabiamente Jesus aos fariseus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:23 a 27. Quanto aos 6 dias que Deus levou para fazer o céu e a terra, descansando no 7º, quando descansou e restaurou-se, é incrível. Dir-se-ia que a gente está face a face com um monumental embuste. Que Deus é esse que se cansa e que precisa descansar para restaurar as suas forças? Que Deus é esse que cria os céus e a terra em apenas 6 dias? Onde ele estava, se não havia céu? E a evolução planetária, de que nos fala a ciência, que dista, anteriormente, do Êxodo, milhões de anos? E todo mundo se cala diante desses disparates.
E até consideram o Antigo Testamento absolutamente sagrado, intocável, sendo seguido, pelo menos neste Brasil terceiro-mundista, à risca, menos no que diz respeito aos sacrifícios humanos e de animais exigidos, outro rã, por Deus. Porque os israelitas brasileiros não cumprem, também, esses rituais macabros que tanto deliciava o Deus de Moisés? O bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava ocupado conversando com Deus, no monte Sinaí, Arão, seu irmão, o traía. Atendendo aos reclamos do povo, que queria adorar outros deuses, mandou que arrancassem os pendentes de ouro das orelhas de mulheres e homens, e fundiu um bezerro, edificando-lhe um altar, onde o povo ofereceu sacrifícios. Ex 32, 2 e seguintes. Moisés, descendo com as tábuas do testemunho, deparou com o culto ao bezerro. Ficou enfurecido. Quebrou as tábuas ao pé do monte. Tomou o bezerro e queimou-o ou derreteu. Depois, ordenou uma generalizada matança. Foram 3.000 homens chacinados por ordem de Moisés, com a aprovação de Deus. E nas tábuas da lei, Deus com o seu dedo, escreveu: não matarás. Arão, irmão de Moisés, foi poupado. Capítulo e o terceiro livro de Moisés. Levítico. Sacrifícios. Estou diante do terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Logo em seu caput, fala-se em holocausto. Deus chamou como Moisés, e falou com ele do tabernáculo. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Levi LA 2. Deus exigia que o gado devia ser sem manchas. Deus foi trazido à terra por Moisés, que o fez amante do ouro e de terríveis sacrifícios. A que se reduziu o pobre Deus? A um ser ambicioso e sanguinário, nivelando-se a sua criação. Criador e criatura, ambos presas das paixões, das maldades, da cobiça, da vaidade. Nessas alturas, pergunto a mim mesmo, por que esse Deus foi e é tão venerado pelos homens, há séculos? Será que eu estou vendo o que eles não viram ou não quiseram ver? Será que eu me encontro isolado quanto a essas interpretações? Há alguém, neste mundo, que perceba que o Deus de Moisés é o próprio Moisés? Ainda sobre sacrifícios de animais, Deus solicitou a Moisés que se o holocausto fosse de aves, ele preferiria rolas e pombinhas. Que delicadeza! E o sacerdote as oferecerá sobre o altar, e lhes torcerá o pescoço com a sua unha, cruzes, e as queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Levi 1:15. Misericórdia! Coitadas das rolas e das pombinhas. Serem assim trucidadas por ordem de Deus. Para quê? Por quê? Que pode esse Deus usufruir da morte desses indefesos bichinhos? Nos versículos seguintes, Deus ainda recomenda outras barbaridades contra as avezinhas, cujos despojos eram queimados sobre o altar. Parece macumba. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E as ofertas de manjares? Será que Deus comia as iguarias que ele solicitava? Ou apenas aspirava os seus odores, expelidos quando queimados? De uma forma ou de outra é algo que raia a insanidade. E pelos diversos versículos do Levítico, os sacrifícios se sucedem, são os sacrifícios pelos erros dos sacerdotes, pelos erros do povo, pelos erros de qualquer pessoa, pelo sacrilégio, pelos pecados e ignorância, sacrifício pelos pecados voluntários. Haja sacrifício. Mais tarde, desponta o sacrifício de Nadab e Abiú, filhos de Arão, mortos carbonizados no altar dos holocaustos. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levi 10:2. O que lucrou Deus com o insano sacrifício dos jovens Nadab e Abiú, sobrinhos de Moisés? Os judeus foram, séculos mais tarde, queimados, em holocausto, nos fornos dos campos de concentração nazista, durante a Guerra Mundial. Porque o Deus de Abraão e de Moisés não interferiu, violentamente, defendendo o seu povo, como fazia antigamente? Teria sido karma, diante dos constantes genocídios que, no passado, promoveram os judeus, mancomunados com Deus? Ou não existiu nenhum Deus e tudo decorreu dos delírios alucinados de Moisés, um refinado psicopata, que se comprazia em matar, 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 matar sempre, sem piedade, inventando que Deus assim exigia?
Penso que não há outra maneira de se entender a carnificina até agora constatada nos primeiros 3 livros atribuídos a Moisés. No que ainda acontece adiante, nos 2 livros restantes, Números e Deuteronômio, observa-se que a humanidade herdou, dos confins das épocas escriturísticas, um Deus asqueroso, repugnante, que, patologicamente, adorava sangue, muito sangue, sempre jorrando, abundante, de seres humanos, novilhos, carneiros, cabras, rolinhas, pombinhas e outros bichos. Deus cria o ritual cabalístico do bode expiatório. O episódio está escrito em Levítico 16, 3 e seguintes. Arão, após a morte estúpida de seus jovens filhos, procedia, por orientação de Deus, à execução de 2 bodes expiatórios. Esclareceu o sanguinário Deus: Arão, tomarás ambos os bodes, e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Ainda por recomendação divina, Abraão deveria lançar sortes sobre os bodes. Que significa lançar sortes? Usavam-se os búzios àquela época. Arão lança sortes sobre os animais, uma sorte para o Senhor, e outra sorte pelo bode expiatório. O bode sobre o qual caiu a sorte pelo Senhor será oferecido para a expiação dos pecados, sendo apresentado, vivo, perante Deus, para fazer expiação com ele. Arão põe ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e, sobre ele, confessa todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Levi 16 e 21. Assim, aquele bode levará, sobre si, todas as iniquidades deles, filhos de Israel, a terra solitária. Levi 16 e 22. Parece ritual de magia negra que se fazia na Babilônia, onde, também, se matava um cordeiro e, em suas entranhas, eram postos pergaminhos em que se inscreviam as iniquidades dos filhos da Babilônia. Daí aquela expressão, astutamente adaptada: Cordeiro de Deus, o bode de Deus, que tirai os pecados do homem. Há quem pense que a expressão é devida ao sacrifício de Jesus, na cruz infamante, quando tirou os pecados do homem. Ele é o bode expiatório que a religião impôs às sucessivas gerações, até o nosso tempo, e tempos vindouros. Você, leitor, deve estar pensando que as loucuras terminaram. Lê do engano. Ei-las aí, presentes, levando a humanidade a aceitar um Deus que, através de rituais ligados à magia negra, dava lugar às suas perversões. Concluindo a análise sobre os absurdos de Levítico 26, 2 e seguintes, Deus adverte que se os filhos de Israel não guardarem os seus estatutos e mandamentos, ele faria descer sobre eles o terror, a tísica, tuberculose, e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeariam inutilmente as suas sementes. E prometeu pragas e pestes enviando feras para liquidar os rebanhos. E o pior, faria com que eles comessem a carne de vossos filhos e de vossas filhas. E não parou aí a ira chantagista de Deus: ele assolaria os santuários, a terra e as cidades, e vos espalharei entre as nações. É daí que se originou a diáspora, isto é, a dispersão dos judeus pela face da terra. Depois de tantas ameaças, quem não seguiria, à risca, os estatutos e mandamentos desse Deus? É o primado da ditadura divina: ou obedece ou morre. E aí está a prova que a maioria dos filhos de Israel não ia muito com a cara desse Deus. Por isso, a adoração do tal bezerro de ouro, tão logo os israelitas pensaram que Moisés não voltaria do Sinaí. Os transgressores, ao se verem livres do jugo divino, exercido através de Moisés, caíram na gandaia, evidenciando que adoravam aquele Deus por causa das duras e cruéis ameaças que se lhes impunha. Capítulo IV. O quarto livro de Moisés. Números. Anjos assassinos. Há várias passagens em Números relativas a rebeliões contra Deus e Moisés. Em Números 16, 2 e seguintes, registra-se: Core, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adata, e Abirão, filhos de Eliabe, e Aum, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante a Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. E se congregaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor.
E disseram revoltados a Moisés: nos fizeste sair de uma terra que mana leite e mel, o Egito, para nos matares neste deserto, de que se torna maior que todos nós. Esta terra em que estamos não oferece nenhuma condição de sobrevivência. Então Moisés irou-se muito, assim como fazia o chefão. Mais adiante, já no capítulo 16 e 31, os insurretos foram brutalmente castigados por iniciativa da ditatorial divindade. Moisés mandou que eles se reunissem, com suas famílias, em determinado local. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que serviam a casa de Core, e a toda a sua fazenda, Num 16 e 32. E eles e tudo, que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram, Num 16 e 33. E toda Israel fugiu, presa do medo de também ser tragada pela terra, Num 16 e 35, quer dizer, todo o seu povo enterrado vivo. Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens dos filhos de Israel que acompanhavam Coré, Num 16 e 35. Parece que esse Deus foi o inventor do lança-chamas. Grande invenção. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Sempre em defesa intransigente de Moisés, seu cúmplice nas reiteradas matanças, Deus fez cair sobre os filhos de Israel arrasadora praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Core, Num 16 e 49. O prezado leitor já contou, até agora, quantos seres humanos e animais foram eliminados por Deus. Ao longo do Pentateuco, observa-se que ninguém, efetivamente, podia se insurgir contra Moisés. O castigo que Deus impunha aos israelitas rebeldes era implacável, cruel, odioso. Deus matava velhos, mulheres e crianças de praga, degolados, cremados e outros procedimentos não menos abomináveis. A história, dolorosamente, iria se repetir tempos depois, quando os descendentes dos filhos de Israel foram barbaramente cremados nos fornos dos campos de concentração, por ordem do todo-poderoso Deus dos filhos da Alemanha. Apesar da severa repressão imposta pelo divino ditador, as rebeliões não cessaram. Com a morte, por desidratação, de Miriam, no deserto, o povo se revoltou e se voltou, mais uma vez, contra Moisés e Arão. O povo contendeu com Moisés desabafando, desesperadamente: oxalá tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos. Quanta amargura nestas palavras! Os israelitas destroem os cananeus. Este é o título do capítulo 21 de Números, onde se relata a vitória do rei cananeu sobre as tropas de Israel. Impotentes diante do poderoso inimigo, os filhos de Israel rogaram auxílio ao Senhor. Este atendeu, de pronto, e lhes entregou os cananeus, que foram totalmente destruídos, eles e suas cidades, e o nome daquele lugar se chamou Orna, em hebreu Ormá, fenda na rocha, Num 21, 2 e 3. O problema de Deus era a matar, fosse israelita ou outro qualquer povo. As serpentes ardentes e serpente de metal. Então o povo israelita partiu do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, Num 21, 4. E o povo caiu na asneira de falar contra Deus e contra Moisés, porque fizeste subir do Egito. O tempo todo os israelitas mostravam o seu arrependimento de terem saído das terras do faraó, para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão e nem água há. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Esse Deus, realmente sopra e mata. Antes, defendia os filhos de Israel, depois os destruía cruelmente, porque, com justa rebeldia, foram levados àquela louca aventura por Moisés, amando de um Deus que, verdadeiramente, nunca existiu. É criação da mente fértil de Moisés, que, por sinal, aprendeu com o sogro Jetro, uma série de notáveis prestidigitações. A verdade é que Moisés, quando se sentia interpelado pelos seus patrícios, reagia brutalmente, mandando-os matar. O que escreveu distorce os fatos. Tenta criar espécies singulares de alegorias, com o intuito de confundir os da sua gente e os que viessem a tomar conhecimento da sua sangrenta história.
Balaão e a jumenta médium. Ainda em Números 22, conta-se a história de Balaão e sua jumenta falante. É um relato estranho, sem pé nem cabeça, chegando a ser ridículo. Tudo começou quando Balaque, rei dos Moabitas, convocou Balaão, filho de Beor, dizendo-lhe, através de mensageiros: eis que um povo saiu do Egito, os israelitas, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que, a quem tu abençoa será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaão prometeu aos mensageiros de Balaque que iria consultar o Senhor. E veio Deus a Balaão, e disse: quem são estes homens que estão contigo? A esse Deus que não tinha o poder de saber quem era quem, respondeu Balaão: são os mensageiros de Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. E repetiu para Deus a mensagem de Balaque. Deus, é claro, não permitiu que Balaão atendesse aos rogos do rei dos Moabitas. Esta determinação foi transmitida por Balaão aos mensageiros do monarca. Todavia, o rei reiterou o convite. Mais uma vez, Balaão negou-se a atender o pedido veemente de Balaque, alegando, ainda, a proibição de Deus. Este, porém, voltando atrás, apareceu, à noite, a Balaão, e como apareceu, e lhe disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia, farás o que eu te disser. Então, Balaão, pela manhã, aprontou a sua jumenta, e seguiu viagem para as terras de Balaque, provocando, com esta atitude, a ira de Deus. Esse Deus não garante o que diz, é volúvel ou sempre procura uma oportunidade para matar. Apareceu, então, um anjo do Senhor, um notório obsessor, armado com uma espada, anjo armado, tentando impedir a passagem do séquito. A jumenta que viu tal anjo, desviou-se do caminho e embrenhou-se pelo campo. Então, Balaão espancou a pobre, e vidente, jumenta, para fazê-la retornar a um caminho. Mas o anjo do Senhor conseguiu passar adiante e encurralou a teimosa e esperta jumenta e o seu dono. Terminaram, ambos, espremidos contra um muro, quando a jumenta apertou contra a parede o pé de Balaão. Mais uma vez o couro comeu no lombo da inditosa jumenta. Apenas ela via o tal anjo do Senhor. Por isso mesmo que Balaão não entendeu o seu estranho procedimento. Lá pras tantas, após uma peripécia do anjo, outra vez a jumenta foi espancada por Balaão. Aí o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Oxalá tivesse eu uma espada na mão, porque agora te matava. E se estabeleceu um interessante diálogo entre Balaão e a jumenta. De repente, Balaão viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada, pelo que inclinou a cabeça em sinal de respeito. O anjo, então, esclareceu: porque 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, mas a jumenta me viu, e 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se desviasse, eu te teria matado, e ela deixaria com vida. E a história se encumprida para além de muitos versículos, naquela linguagem obtusa própria de grande parte de textos cabalísticos. Mas, por que reproduzimos esse episódio em que é figura de destaque uma esperta e falante jumenta? Para mostrar ao leitor o quanto são lendários certos relatos do Antigo Testamento. Ao lado de crimes hediondos, praticados por ordem de Deus, há passagens realmente ridículas, hilariantes, que amenizam aquele clima de espanto e terror que venho vivenciando ao longo da análise desses livros sagrados. Os israelitas se prostituem e praticam apostasia em Números 25, lê-se, e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. E participaram de sacrifícios aos deuses locais, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Mais uma vez, inúmeras já, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, com o seu milho roendo as entranhas e com aquela autoridade de que só Deus é investido, para a infelicidade do povo, toma todos os cabeças do povo, e enforca-os. É a primeira vez que Deus usa esse inteligente método. Ele normalmente, conforme os relatos bíblicos, utiliza-se de um lança-chamas ou do cutelo.
Então, Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram ao deus Baal-Fegor. Nota do autor: nas regiões sírio-palestinenses muitas divindades eram relacionadas com determinados lugares. O povo as imaginava como habitando árvores sagradas, pontes, cumes de montanhas, rochedos. Dava-se-lhes o nome de Baal, isto é, senhor do respectivo lugar. Fim da nota do autor. Um dos filhos de Israel, condenado à morte por Deus, levou à presença de Moisés, na congregação, uma das mulheres midianitas. Estava chorando, arrependido. Pedia clemência, diante da matança ordenada por Deus. Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão, e atravessou a ambos, o varão israelita e a mulher, pelas suas barrigas. Será que o jovem guerreiro Finéias tinha tanta força que pôde, de um só golpe, atravessar duas pessoas, pela barriga? Tudo é possível, caro leitor, quando se é movido pelo ódio. Ele fortalece os brutos, revigora o malvado, incentiva o insensato, impulsiona, até, neste Antigo Testamento, o braço de Deus, levando-o a degolar, a cremar e a enforcar mulheres, moços e velhos, crianças e animais. Não há, neste mundo, quem o tenha superado em atrocidades. Nem mesmo os chefes bárbaros, os inquisidores, onde esse Deus plenamente ressurge, Hitler, quem sabe, algum ditador do futuro. Eis o balanço das mortes ordenadas por Deus, 24.000, 25, 9. Pergunto, quantos israelitas sobraram depois de tantas mortes violentas? Às vezes, leitor, sendo testemunha de tantos infortúnios, a minha vista se turva e parece que vejo sangue brotando das páginas desse Antigo Testamento. É o sangue que, apesar de ancestral, ainda preserva uma cor viva, com reflexos faiscantes. Dir-se-ia, então, que ele continua ali, naquelas páginas, como que a denunciar, a humanidade, aqueles tempos de horrores. E não me venham com esfarrapados eufemismos e interpretações metafóricas, tentando, distarte, emprestar aos textos escriturísticos significado diverso daquele diretamente e claramente enunciado. A esperteza de Moisés era notável. Ele era, sem dúvida, inteligente e hábil legislador. Ele enganou a todos. Eis algumas das provas que se espraiam pelo Antigo Testamento, e falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu de sua boca fará. Num 32. Moisés aí não falou ao povão, mas aos líderes das tribos de Israel, que exerciam notório e ditatorial poder sobre os seus subordinados. E qualquer transgressor sofreria pena de morte. Moisés revelou ao seu povo um Deus implacável, cruel, que não admitia qualquer tipo de divina concorrência. Ele era o único e dono dos filhos de Israel. De repente, nos capítulos 31, 2 e seguintes, Deus falou a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Era olho por olho, dente por dente. Moisés, então, reuniu 12.000 homens, 1.000 para cada tribo de Israel, que partiram sobre os midianistas, arrasando-os. Na oportunidade, mataram Balaão, aquele da jumenta falante, degolado impiedosamente. Levaram presas as mulheres dos midianistas e as suas crianças, também levaram todos os seus animais, tudo, enfim. E queimaram todas as cidades midianitas com todas as suas habitações, onde os moradores indefesos foram incinerados criminosamente. Quando as tropas israelitas chegaram às suas terras, trazendo as suas presas e despojos, foram interpelados por Moisés, indignado: deixastes viver todas as mulheres? E Moisés, diante daqueles filhos de Israel que pouparam as mulheres e as crianças da chacina, ordenou, criminosamente: matai todo varão entre as crianças, meninos, e toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Ora, como se poderia saber quais das milhares de mulheres conheceram ou não algum homem, deitando-se com ele? A verdade é que não sobrou um só menino e uma só mulher, por força de perverso pretexto de Moisés.
A purificação dos soldados em Números 31:19, inscreve-se esta duvidosa recomendação de Moisés, aos soldados israelitas, e vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia, e ao 7º dia vos purificareis. Que significa tocar algum morto? Seria prática do sexo com mortos? Se assim for, os soldados seriam, então, purificados. Fica a dúvida, cruel e dolorosa dúvida. Dos despojos da guerra contra os midianitas, houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. Isto quer dizer que esses midianitas foram sacrificados a Deus, Deus sabe como, num 31:40. Permito-me terminar, com esse sanguinário Deus, o livro 4º do Pentateuco mosaico. Terminei de forma muito triste. Mas, não podia ser de outra maneira, infelizmente. Capítulo V. Deuteronômio. Pedras em Deuteronômio. Moisés ainda vive, conquanto, em Números, Deus tem anunciado a sua morte. Moisés, mais uma vez, exorta o povo à obediência, o que evidencia a reiterada rebeldia dos filhos de Israel aos mandamentos divinos. Agora, pois, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuis a terra que o Senhor Deus vos dá. Deut 4, respaldando as suas exortações, Moisés retorna à questão do Deus único. A ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum há senão Ele. Deut 4:35. Mais uma vez, Moisés refere-se ao Deus único. Este Deus foi perfeitamente acolhido pelos cristãos, aqueles seguidores do Cristo, qualificativo criado muito tempo após a morte de Jesus. Ele foi judeu, sem dúvida, mas não cristão. Na verdade, o Deus único não é, evidentemente, o Deus de Moisés, um Deus, como já ficou afirmado, sanguinário, cruel, perverso, um louco, próprio daquela recuada época, mas insustentável à luz da razão. Um Deus que exigia obediência cega e refletida, do contrário os incautos seriam eliminados sumariamente. Aos que baixavam a cabeça, humilhados, viveriam bem e teriam prolongados os seus dias na terra. Deut 5:33. O fim da lei é a obediência, que, transgredida, a ira do Senhor cairia sobre o transgressor, que o eliminaria da face da terra. Deut 6:15. Volta e meia, ao longo dos 5 livros de Moisés, era lembrado o êxodo dos filhos de Israel, como exemplo do poder de Deus. E que poder! E como não podia faltar, eis o Deus extremamente violento, Deus ordena a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente, as destruirás. Não farás com elas acordo, nem terás piedade delas. Deut 7. Na oportunidade, Deus proibiu que os filhos de Israel se juntassem às mulheres dessas gentes. Ele estava com medo que os seus filhos, influenciados, servissem a outros deuses. Ele se incluía, então, entre outros deuses. E ameaça, a ira do Senhor se acenderia, e como se acendeu, contra vós, e depressa vos eliminaria. Deut 7, 2, 3 e 4. Porque Deus agia, assim, contra essas gentes. Não eram seus filhos, tanto quanto os israelitas? É evidente que esse Deus era apenas o Deus de Israel, um Deus entre outros deuses. Ele escolheu o povo de Israel, para que ele fosse o seu povo próprio e, deslocadamente, de todos os povos que sobre a terra há. Deut 7, 6. Fica a critério do leitor tentar entender o pensamento desse Deus. O Deus grande e terrível, Deut 7:21, demonstrava a ideia fixa quanto à adoração a imagens de escultura. Porque ele demonstrava, constantemente, esse medo das imagens de escultura. Ele, como bom terrorista, não queria concorrência e o desvio dos filhos de Israel de seus estatutos e mandamentos, frutos da intransigência, da intolerância, do despotismo. Deus não esquecia que o povo eleito constantemente provocava sua ira, desde que saiu do Egito. Deut 9, 7.
E Moisés relembra as inúmeras manifestações de rebeldia dos filhos de Israel, em que se destaca a adoração ao bezerro de ouro. A benção e a maldição. Eis que o Senhor volta a falar de obediência, oferecendo ao povo eleito duas alternativas: a benção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11, 26, 27. Os 5 livros atribuídos a Moisés registram uma preocupação de Deus de ser trocado por outros deuses. Daí o seu despotismo, como já assinalei anteriormente. O que chama a atenção do analista é essa reiterada e paranoica apreensão de Deus, o que denota que ele escolheu o povo, e não o povo escolheu. Em outras palavras, ele foi imposto àquela gente, graças aos ardilosos e violentos processos desenvolvidos por Moisés. Acerca dos filhos desobedientes: quando alguém tiver um filho rebelde, que não obedece à voz do pai e da mãe, e castigando, não lhes der ouvidos, ele deverá ser levado à presença dos anciãos de sua cidade. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde, não dá ouvidos à nossa voz. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do seu meio. Deuteronômio 21 e 18, 19, 20, 21. Quer dizer que os filhos rebeldes eram sumariamente eliminados a pedradas, em praça pública. Seguindo-se à risca o que ensina, pedagogicamente, Deus neste Antigo Testamento, teríamos, hoje, centenas ou milhares de filhos rebeldes apedrejados até a morte. Será que algum filho de pais israelitas teria coragem, ainda que naquele tempo, de ser rebelde? Diante do cruel destino que lhes aguardava, não acreditamos que os filhos rebeldes fossem em grande número. O sistema educacional imposto por Deus é realmente singular, para não dizer estúpido. Ou obedece ou morre. E claro que se deva ser enérgico para com os filhos rebeldes, mas condená-los à morte, morte infamante, é brutal e desumano. Contudo, era assim que se procedia, por ordem de Deus. Que tresloucada pedagogia! Logo em seguida, no versículo 22, inscreve-se o procedimento que se deve ter perante o cadáver do condenado à morte, quando em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e haja que morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Que pecado poderia alguém cometer para ser pendurado no madeiro? A pena de morte prevalecia entre os filhos de Israel, por ordem expressa de Deus. Matava-se, pois, sem julgamento prévio, o que caracteriza uma cultura presa da barbárie. Querem, então, nos impor, e o pior é que impuseram, esse Deus fruto de uma cultura primitiva, onde a violência atingia as raias da prepotência e do arbítrio. Esse Deus existiu, para aquela época, de tantos conflitos. Ele era preciso para aplacar a fúria de um povo belicoso, ignorante, violento. Só que a violência que legitimava sua repressão atingiu índices inimagináveis de insanidade. Da virgindade do adultério. De acordo com as Sagradas Escrituras, a perda da virgindade fora do casamento é considerada um crime. A mulher que mantivesse relações com um homem, com quem casou, e este descobrisse que ela não era mais virgem, recomendava-se, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra. Deuteronômio 22 e 13 seguintes. Por outro lado, o adultério era severamente punido com a pena de morte. Principalmente se os adúlteros fossem pegados juntos. Também é prevista a pena de morte para o estupro, e se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar a se deitar com ele, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Deuteronômio 22 e 25. Entretanto, se a moça for virgem e não desposada, o estuprador pagará ao pai da estuprada 50 siclos de prata e terá que casar com ela. Deve-se admitir que essa legislação tem sua razão de ser, contudo, as penas impostas são demasiadamente severas, talvez porque o fato ocorresse entre os filhos de Israel com inusitada frequência. Pela precariedade do sistema, assaz rudimentar, é possível que muitas injustiças tenham sido perpetradas, condenando-se inocentes e absolvendo culpados.
A morte de Moisés. Morreu Moisés na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Ele foi sepultado num vale, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe onde fica a sua sepultura. Estava Moisés com a idade de 120 anos quando morreu. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E Josué assumiu o posto que antes era de Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Capítulo vi o livro de Josué e o orgasmo divino. O livro de Josué integra-se ao Pentateuco mosaico, seria, então, o Exateuco, a primeira parte do Antigo Testamento. Logo na sua página de rosto, disse Deus a Josué, que substituiu Moisés: esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Jos 1:6. Deus jurando. O livro de Josué começa com as juras de Deus, como parte do compromisso que assumiu com o povo eleito. Ele iria cumprir esse juramento a ferro e fogo, matando, trucidando, infernizando a vida dos habitantes da Palestina, como os filisteus, egeus rechaçados das costas e das ilhas do Egeu, e os cananeus, destruir todos os lugares em que as nações que de subjugar adoram seus deuses, nas altas montanhas, nas colinas e sob as árvores verdes, derrubai seus altares, quebrai suas estrelas, queimai seus postes e estacas sagradas. Abatei as estátuas de seus deuses. Deut 12, 2 e 3. Nota do autor: foi provavelmente perto do século XIV, antes de Jesus, que os israelitas se fecharam no país de Canaã. Cessaram, pois, de ser nômades para se tomarem fixados ao solo. Abandonaram a tenda pela casa. Fim da nota do autor. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, aparece-lhe um anjo com uma espada na mão, intitulando-se Príncipe do Exército do Senhor. Esse príncipe do exército do Senhor, certamente iria participar da chacina que se procedeu em Jericó, por ordem de Deus, que lá também se encontrava a postos. Afinal de contas, ele não poderia perder a oportunidade de assistir a mais um sangrento espetáculo, que o levava ao êxtase, a uma espécie de orgasmo divino. Jericó destruída. Após 40 anos andando pelo deserto, os filhos de Israel atravessaram a seco o rio Jordão, levando a arca do testemunho, e 40.000 soldados sob o comando de Josué, que passaram diante do Senhor para a batalha contra Jericó. Deus era tão zeloso que até passava em revista as suas tropas, certificando-se, certamente, se aqueles homens estavam prontos para aniquilar os seus adversários. É o Deus dos exércitos. Será que Deus, diante da tropa, se impertigava orgulhoso, vestido de marechal, com peito cheio de medalhas reluzentes, tal como qualquer caudilho latino-americano? Ele se materializava. Os soldados o viam. A tomada de Jericó é relatada nos mínimos detalhes. De início, ela é sitiada, nenhum saía nem entrava. Jos 6. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué 6, 2, 3,4 e seguintes. Aquele Deus de Josué tinha, por certo, uma mente fértil. O muro de Jericó caiu, e os israelitas tomaram a cidade. E por ordem de Deus, tudo quanto na cidade havia, os israelitas o destruíram totalmente, passando-o a fio de espada, degola, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e, como sempre, os animais. Por que razão há quem pregue que as escrituras são sagradas? Essas pessoas não as leram com a devida atenção. Se assim fosse, veriam esses crimes hediondos praticados por ordem de Deus. Será que o conceito de sagrado que eu admito é diferente daquele outro dos interpretadores desses textos que afirmam, claramente, a crueldade de Deus? A que título Deus mandaria degolar, decepar a cabeça, mulheres, velhos e crianças?
E por que as cabeças de pobres animais? É vingança. É loucura. Não sei, na verdade, porque se venera, até hoje, esse Deus fascínora, psicopata, que manda matar sem escrúpulos, sem piedade. Assim, além de trucidarem a população indefesa, puseram fogo na cidade, salvando-se, é claro, a prata e o ouro, que foram fazer parte, ó Deus dos desgraçados, do tesouro da casa do Senhor. Jos 6:24. Aquele tempo escriturístico, Deus já promovia a corrupção, sempre mancomunada com o poder divino, o poder político, o poder religioso, etc. Como se não bastasse todo esse sofrimento imposto por Deus, Josué conjurou: maldito diante de Deus seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Jos 6:26. E o versículo acima se completa, nestes termos: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama, por toda a terra. Ao longo deste trabalho de pesquisa e análise das Escrituras, várias vezes parei, não apenas para refletir, mas enojado, francamente enojado, de tanta perversidade perpetrada em nome de Deus, por um Deus sanguinário, verdugo, desequilibrado, um assassino serial. Um pouco mais adiante, a carnificina continua. Desta vez é a cidade de Ai. Em princípio, o exército de Ai derrotou as forças de Israel. Por isso, Josué, revoltado, disse: Ah, Senhor Jeová! Por que, com efeito, fizeste passar a este povo, os israelitas, o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentássemos com ficarmos além do Jordão. Jos 7:7. Ouvindo isso, os cananeus, e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome de terra, e então que farás ao teu grande nome? Jos 7:8. A indagação de Josué, que fecha o versículo, é sintomática. Caso o povo de Israel tivesse seu nome desarraigado da terra, Deus sumiria com ele? É o que transparece da advertência que Josué fez a Deus, uma vez que ele era, apenas, Deus de Israel e de nenhum outro povo. E muito menos dos brasileiros. Ai, de Ai! Ela foi tomada, destruída e saqueada por ordem de Deus. E como normalmente acontecia na tomada de uma cidade, todos os moradores, crianças, velhos e mulheres foram sumariamente degolados. Morreram em Ai, sem um Ai, 12.000 moradores, além, é claro, os animais. Não sei, até agora, por que Deus tinha tanta ojeriza aos pobres animais. Será que Freud poderia explicar? Tão somente os israelitas saquearam e tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. As histórias que venho contando até o momento, sobre o beligerante povo de Israel, seriam historicamente aceitáveis se se tratasse de um processo natural de conquistas, conquanto bárbaras. O problema é que puseram Deus como comandante em chefe dessa horda de homens sanguinários que não hesitavam, sem qualquer importância militar e civil, em matar crianças e idosos inofensivos. É aí que se caracteriza o absurdo. Deus é feito, desse modo, à imagem e semelhança dos homens. É o sem fim de barbaridades. Josué toma a cidade de Maqueda, destruiu seu rei e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto. Jos 10:28. No versículo seguinte, o Senhor entregou na mão de Israel a cidade de Libena. O seu rei é assassinado e toda a alma que nela havia, nada deixou de resto. E as cidades iam caindo nas garras dos israelitas, graças a Deus, tais como Laquis, Gezer, Egion, Hebron, Debir e as terras de Gaza, Gozém e Gibeão. Nestas cidades, de milhares de habitantes, não sobrou nada, mataram seres humanos e animais, como ordenou o Senhor Deus de Israel. Jos 10:40. As chacinas continuam. Outros marcharam contra os poderosos filhos de Israel, que pelejavam sob a proteção de Deus. Cananeus, amorreus, heteus, heveus e que saíram, pois, todos estes, e todos seus exércitos com eles, muito povo, como areia, e muitíssimos cavalos e carros. Diante desses milhares de aguerridos soldados, os israelitas tremeram. Mas, Deus, sempre ao lado do povo eleito, tranquilizou-os: não temais diante deles, porque amanhã a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Jos 11:6. Não sobrou um só dos inimigos de Deus, foram arrasados.
E como sempre ordenava Deus, os habitantes das cidades dos derrotados foram passados a fio de espada, degola, além de serem saqueadas. Finalmente, os filhos de Israel possuíram as terras da além do Jordão, desde Arnon até o Monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Jos 12. Aos 110 anos, faleceu Josué. O seu corpo foi sepultado no termo de sua herdade, em Timnat-Sera, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Encerrava-se, destarte, um ciclo de terríveis conquistas, tendo à frente o sanguinário Deus de Israel. Fiquemos por aqui. Os demais livros do Antigo Testamento são repositórios de inenarráveis violências e de profundos desacertos de Deus. O Antigo Testamento, como afirmou Feicen Shalai, é uma obra elaborada pelos homens rudes, arbitrários, perdidos em suas próprias e bárbaras concepções. Criaram um Deus que pudesse estar à altura de suas ambições, de sua cobiça, de seus devaneios. O Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué nada mais representa que uma necessidade de união política, social e religiosa, vez que outra, rompida pela apostasia, isto é, os filhos de Israel, cansados de serem joguetes nas mãos de um Deus que lhes impuseram, resolviam adorar outros deuses, menos cruel e ditatorial. No povo que o abjurava, Deus descarregava seu ódio, o seu ciúme, materializados por estúpidas matanças. Tenho certeza de que nenhum déspota que viveu sobre o planeta Terra matou tanto, e cruelmente, quanto o Deus do Antigo Testamento. É provável que, por trás de todos os déspotas, estivesse esse Deus que era fascinado por uma carnificina. Capítulo Vidado sobre a vida e a obra de Moisés. Fogo. A origem do nome Moisés. Ele vem do hebreu Z, derivado do egípcio, provavelmente de Msi, dar à luz, T Egyptian Derivation of the name Moses, J G G R I F F I T H S. Em Números 26, 59, traça-se um perfil genealógico de Moisés, e o nome da mulher de Amram foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e esta Amram que gerou Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. Moisés é mencionado nos seus livros em Josué, 700 vezes, nos demais livros históricos, 51 vezes. Nos livros proféticos apenas 4 vezes, depois 8 vezes nos Salmos e 2 vezes em Daniel. Entretanto, há poucas informações certas sobre a sua pessoa. Não se nega, aqui, a sua existência histórica, mas um estudo crítico terá de distinguir entre aquilo que ele foi, realmente, e aquilo de dele fizeram certas tradições. B.J. Oldenburg, Dicionário Bíblico, editado na Holanda por J. J. Romezanin. Embora se saiba onde nasceu, o seu túmulo é desconhecido. Segundo relatos em Êxodo, Moisés é aquele que liberta os israelitas do jugo egípcio, promulga e escreve, num livro, as leis e prescrições de Javé. O êxodo dos israelitas é cercado de uma série de acontecimentos singulares, a partir das pragas que Javé lançou sobre os egípcios, a fim de intimidar o faraó, que terminou permitindo que o povo eleito partisse em busca da terra de Canaã, Canaane, terra da promissão. Canaã é a parte mais baixa da Palestina. Nos textos fora do conjunto Êxodo-Josué, Moisés é chamado servo de Deus, dileto de Deus, sacerdote, legislador, profeta, homem de Deus. Os profetas mencionam-no, raramente. Dirigem os seus olhares para o tempo de Moisés, mas não a ele mesmo. Também não é mencionado como fundador de uma religião. Não é nele que os profetas se apoiam para converter seu povo, mas exclusivamente em Javé. A tradição não os parece ter tocado, ou, pelo menos, não influenciou, decisivamente, as suas ideias sobre Moisés. Para o judaísmo posterior, entretanto, Moisés é a figura principal da história da salvação no Antigo Testamento. Várias lendas giram em torno do legislador hebreu. No judaísmo helenístico do século I a.C., surgiu um romance sobre Moisés, no qual ele é mestre da humanidade, homem genial ou piedoso ideal, e no qual a sua morte se torna uma apoteose, morreu em glória ou foi elevado ao céu. Esse romance, que polemiza com uma lenda egípcia antissemítica sobre Moisés, faz nascer uma imagem de Moisés notavelmente diferente daquela configurada na Bíblia. Ainda no judaísmo palestinense, Moisés assume o caráter de mediador da revelação.
Moisés entra na escatologia, tornando-se, provavelmente, uma figura messiânica. Nota do autor: escatologia, na teologia sistemática entende-se por escatologia o tratado sobre os novíssimos, de novissimis, isto é, a respeito do fim do homem e da humanidade. A Bíblia emprega o termo novíssimos, hebreu arit, também para o destino final do homem, além da escatologia individual, que trata, essencialmente, da vida após a morte, sepultura, limbo, céu, purgatório, inferno, ressurreição. Fim da nota do autor. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deut 18 e 15 L8. O Messias é concebido como um segundo Moisés. A libertação do Egito como prefiguração da redenção messiânica, vide Atos dos Apóstolos, 21,38. Também esse segundo Moisés terá de sofrer. No Novo Testamento, registra-se uma nova visão de Moisés e sua lei, quando Jesus a critica severamente. Chega-se à conclusão que Moisés e Jesus são figuras paralelas conquanto ambos tenham experimentado contestações e humilhações, mas que há, antes, franca oposição entre os sistemas que admitiam e pregavam, a saber, a lei e os evangelhos. Significa dizer que, na verdade, não houve um Novo Testamento, mas a Boa Nova, plena de valores eminentemente contrários à arbitrária lei de Moisés, embora se fale de uma nova aliança que teria sido, erroneamente, instituída por Jesus. Eis alguns exemplos que atestam a óbvia discrepância entre o Deus de Moisés e Mestre Jesus. Ouvistes o que foi dito, quem o disse, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem e vos odeiam. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5:38-48. Se Moisés, como se encontra no Pentateuco, falava em nome de Deus, é óbvio que Jesus criticava o radicalismo desse Deus iracundo e vingativo. Gostaria, caro leitor, de estar enganado. Entretanto, os fatos aí estão, claros e insofismáveis. Foram atribuídos a Moisés, além do Pentateuco, o Apocalipse de Moisés, escrito judaico, redigido no século I b.C. em hebraico ou aramaico, mais conhecido, apenas, em tradução lendas grega e armênia. Trata de Adão, Eva, Sete e Caim e apresenta profunda semelhança com o livro Vida de Adão e Eva, considerado apócrifo. A Assumptio Moses, escrito judaico, redigido no século I b.C. em hebraico ou aramaico. O conteúdo é uma visão do futuro de Israel, até a morte dos filhos do rei Herodes Magno, que Moisés, antes de sua ascensão ao céu, esboça para Josué. Termina com um discurso de consolação de Moisés e contém reminiscências dos escritos de Qumran. Deve-se ressaltar, aqui, a flagrante superioridade de Jesus sobre Moisés. A prova está no episódio da Transfiguração, quando Jesus, através dos médiuns de ectoplasmia Pedro, Tiago e João, materializou Moisés e Elias, falando com eles. Mateus 17, 2, 13, 4, Marcos 9, 2, 13, Lucas 9, 28, 36. Que teriam conversado os três? Ninguém soube. O certo é que Jesus, evidenciando estar espiritualmente acima de Moisés, fê-lo reaparecer, morto-vivo. Logo ele, Moisés, que proibira a comunicação com os mortos. Jesus, em verdade, desfazia, então, aquela ordem do legislador hebreu, justificável apenas em função da evocação indiscriminada dos mortos por parte dos israelitas. Ao se universalizar o preceito, cometeu-se um grave erro, retificado por Jesus. Ele pôs em seu devido lugar o processo de comunicabilidade com os desencarnados, um fato natural entre as mais sofisticadas e antigas civilizações. Alegar, pois, atualmente, a proibição mosaica é negar o episódio do Monte Tabor, é contrariar a disposição de Jesus de reavaliar o natural intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual.
Moisés, inegavelmente, foi um notável legislador que, com rara habilidade, conduziu o povo de Israel deserto fora, ameaçando com um Deus implacável, que não suportava ser traído. Aviso, página vazia. Carlos Bernardo Loureiro, nascido a 16 de abril de 1942, na cidade do Salvador. Carlos Bernardo Loureiro é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Em 1973, participou em Brasília, da elaboração do Código de Direito do Trabalho, sob a responsabilidade da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Exerceu, por longo tempo, a advocacia, ocupando o cargo de assessor jurídico da Federação das Indústrias do Estado da Bahia FIEB, onde trabalhou por 32 anos. Escreve para diversos órgãos da imprensa espírita nacional e internacional. Já publicou vários livros. Fim. Aviso, página vazia.